estão conseguindo me ouvir. Então vou precisar da ajuda de vocês essa noite. Bem, tivemos aí 3 dias intensos, 3 dias maravilhosos, 3 dias de imersão na presença do Senhor. Quem aqui foi abençoado nesses 3 finais de semana? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de saber, quem aqui esteve presente na sexta? Levanta a mão, glória a Deus. Quem aqui esteve presente no sábado? No domingo? Amém. E foi uma bênção. Eu creio que muitos, como eu e a minha casa, foram abençoados. Foram mesmo tocados nesses 3 dias. E sempre que o Senhor nos dá uma palavra de renovo, sempre que o Senhor nos dá uma palavra de direção, essa palavra é para ser vivida, realizada, colocada em prática. Então eu fico muito feliz em ver muitos aqui nesse domingo, porque a conferência já passou. Muitos momentos que vivemos com o Senhor, vivemos aqueles momentos, são memoráveis, mas o que faz diferença na nossa vida é a busca constante pelo Senhor. E vocês estão fazendo isso essa noite. Comigo, foi um momento muito especial e eu fui muito confrontado também. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês tem muita relação com o que foi falado nesses 3 dias. Especificamente com o que foi falado na sexta-feira. O Senhor, Ele mesmo rasgou o meu coração. Com um versículo específico, Ele mesmo, me deu um chacoalhão. Faz um tempo que eu não estava vindo para o culto, voltei a vir recentemente porque eu estava cuidando da minha buchuda. E eu não imaginava que esse ano seria um ano tão intenso. Seria um ano de tanta coisa acontecer. Esse ano foi um ano que tanta coisa boa aconteceu na minha vida. Eu estava até conversando com o pastor Júnior, há um tempo atrás, e falando com ele, pastor, tanta coisa que eu não esperava, tanta coisa que eu achava, imaginava que ia acontecer até de outra forma, mas aconteceu esse ano. E muita coisa desafiadora, muita batalha, muita luta também aconteceu esse ano. As duas coisas, coisas boas, coisas não tão boas. E eu lembro que há alguns meses eu estava com minha esposa no carro e ela ainda não sabia que estava grávida. E eu falando de algumas coisas que o Senhor já tinha permitido esse ano serem resolvidas, como a cirurgia da minha mãe, que eu tive a oportunidade de cuidar da minha mãe, cuidar da saúde da minha mãe. Esse ano era o que era para mim, era muito importante. E em meio ao meu trabalho eu consegui conciliar isso, deu tudo certo, mas eu lembro que eu falando com ela, conversando, eu disse, amor, eu tenho a impressão de que o ano ele está começando agora. Isso foi em meados de setembro, não foi? Eu acho que uma semana depois a gente descobriu que ela estava grávida. E o nome do nosso filho vai ser Isaac, que está sendo gerado para a glória de Deus com muita saúde. E o nome vai ser Isaac porque foi um motivo de muito riso. Foi algo realmente inesperado, que eu pensava, esse foi um ano de muitas emoções, mas essa não estava prevista no radar. Então a palavra que foi direcionada na sexta mexeu muito com o meu coração. E hoje eu quero deixar um link e a gente vai voltar um pouquinho mais sobre o que foi falado, tá? Mas o tema da ministração de hoje é uma fé improvisada. Parece que o brasileiro ele é um pouco especialista em improviso. Todo mundo conhece o improviso do brasileiro. É aquele chamado jeitinho, dá um jeito para tudo, faz de alguma forma na prorrogação do segundo tempo que tudo dá certo. E muitas vezes por uma questão cultural a gente é empurrado para ter uma fé improvisada, para ter uma fé rasa, uma fé que não tem profundidade, uma fé que não tem raiz. Quem aqui de repente já não ouviu alguém contar uma dificuldade e naquele momento você sem nem se
com o mover da situação daquela pessoa, você já soltou um jargão cristão, como Deus é com você, Deus é o Deus da tua provisão. Mas nem sequer muitas vezes a gente para ouvir, para refletir, para se compadecer. E naquele momento talvez o que aquela pessoa mais precisasse não fosse de um jargão cristão, mas de um abraço, de um conforto, de um consolo. Talvez o que aquela pessoa mais precisasse não era de uma solução naquele momento, mas simplesmente ser ouvida, abraçada e se sentir naquele momento, não se sentir sozinha. Mas muitas vezes a gente é levado a ter uma fé meio que improvisada. Eu estou passando por algum problema e naquele momento eu corro para a presença do Senhor. E naquele momento eu começo a buscar o Senhor de forma intensa, porque eu estou passando por um problema. Eu estou vivendo alguma situação na vida que eu preciso de direção, resposta. Então eu busco o Senhor para ter essa direção, essa resposta. Mas algo me chamou muita atenção na história de Daniel. Eu gostaria de ler o mesmo versículo que foi ministrado na sexta-feira. E como eu falei, o meu coração ele foi mesmo rasgado essa semana. E eu perguntei, Senhor, eu vou falar sobre o mesmo versículo? Eu tinha até outras coisas para trazer, para ministrar, mas eu fui compelido pelo Senhor a falar novamente sobre isso. E eu gostaria que essa noite você abrisse o seu coração para a palavra de Deus, porque eu tenho convicção que o Espírito Santo que habita em você, ele é suficiente para te revelar aquilo que precisa ser revelado da palavra do Pai. Ele é suficiente para te preencher, para te completar. E Ele habita dentro de mim e dentro de você essa noite. Essa noite não. A partir do momento que Jesus morreu na cruz e você creu que Ele era o Filho de Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então gostaria de ler Daniel, capítulo 6, a partir do 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais e peritos e sátrapas e conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emita o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer.
até aí. O interessante e o que rasgou o meu coração foi o fato de que Daniel, ele não buscou a Deus porque ele estava passando por uma adversidade. Daniel não buscou a Deus porque ele estava passando por um momento difícil. Daniel não buscou a Deus porque ele não sabia o que fazer naquele momento. E a chave desse texto sabe por que Daniel buscou a Deus? Porque ele fazia isso todos os dias. Eu gostaria de ler com você novamente o 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava, agradecendo ao seu Deus. Como costumava fazer. Não é da vontade de Deus que tenhamos uma fé improvisada, mas uma fé provada, mas uma fé prática, mas uma fé que se traduz em ação. Quando Daniel ele passa por esse momento de dificuldade, ele busca a Deus, porque isso era o que ele fazia de forma recorrente, de forma constante. Então ele simplesmente recorre a quem ele sempre recorria. Como eu falei para vocês, esses foram alguns dias que eu passei um pouco mais recluso em casa e afastado. E eu fui muito confrontado por um amigo. Eu gostaria de compartilhar. Já tem alguns meses que eu estou trazendo um amigo do trabalho para cá, para a igreja. E estou discipulando ele. E nesse processo de cuidar da minha esposa, nesse processo de ter uma mudança na forma de trabalho, e trabalhar em casa, e trabalhar em outra empresa, em um determinado momento eu estava me sentindo muito cansado, porque eu comecei a dormir com o Nicolas, porque Bianca não podia dormir com o Nicolas. E o bichinho acorda algumas vezes durante a noite. E esse meu amigo, ele está morando lá no mesmo condomínio, e ele me encontrou de manhã, e eu estava assim, sabe aquela, quando você está só a capa do Batman, só o meio da pipoca, que a olheira é maior que o Ray-Ban, se você colocar na cara lá, a noda ela passa por volta. E ele foi olhando assim para mim e disse, rapaz, o que foi que aconteceu com você, meu irmão? Você está bem? E eu olhei para ele assim e disse, meu irmão, eu estou me sentindo assim um tanto só cansado mesmo, um pouco sobrecarregado, muita coisa, muita preocupação. E aí ele falou para mim, meu irmão, fica tranquilo, porque o Deus que você fala que sempre está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da sua também. E rapaz, naquele momento assim, ele me deu uma mãozada assim, sem perceber. Eu baixei a cabeça, eu saí meio envergonhado, né? E fui para casa pensar sobre aquilo. E comecei a refletir sobre as coisas que às vezes a gente passa na vida. Sobre os altos e baixos. Sabe, se você parar para estudar a história de Daniel, ele foi um homem que passou por muitos períodos. Existiram 2 êxodos para a Babilônia. E o primeiro êxodo que aconteceu foi da corte real. Porque naquela época, quando você invadia um reino, você fazia o seguinte, você levava os príncipes daquela terra para a sua terra, como prisioneiros, como escravos. E se o rei ousasse se rebelar, a sua família seria aniquilada. É por isso que naquele momento que Daniel, no capítulo 1, ele decide não se contaminar. E ele fala naquele momento para o eunuco, eu posso comer só verduras. Falaremos um pouco mais sobre isso. O eunuco fala, rapaz, se o rei descobrir, a minha cabeça rola. Porque aquele homem era o trunfo daquele rei. Era um dos trunfos. E quando a gente vê
Um homem que amava a sua pátria, que foi criado na sua nação, agora em outro lugar, em outra cultura, em um país estrangeiro. Aquele homem, ele começa então a se destacar. E aí o que acontece? Aquele rei, ele morre. E ele começa a servir o filho daquele rei. E algo acontece. Aquele reino babilônico é invadido pelos persas. E esse homem, ele passa pela sucessão de aproximadamente 3 a 4 reis. E a analogia que eu faço para a nossa vida são as diversas fases que passamos da nossa vida. Eu aposto que o ano está acabando e você não tinha ideia de que ia viver a metade das coisas que viveu. E que coisas que você esperava viver, você não viveu. Porque a vida, ela é assim, a vida, ela é dinâmica, a vida, ela é constante, a vida, ela está o tempo todo em movimento. O único tempo que possuímos é o agora, porque o ontem já foi. E o amanhã, ele ainda não existe. E a vida, ela acontece dessa forma dinâmica. E o que me chama a atenção é que esse homem chamado Daniel, que viveu tudo isso no cativeiro com 16 anos de idade, agora ele estava com aproximadamente 75, 80 anos de idade, ele fez a mesma coisa que ele fazia desde os 16 anos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, decretos podem vir sobre a tua vida, mas eles passarão. Dificuldades podem vir sobre a sua vida, mas elas passarão. Momentos bons podem vir sobre a sua vida, aproveite, festeje, mas eles passarão. Tudo na nossa vida passa, mas o ponto é, enquanto reinos passavam, enquanto impérios deixavam de existir, enquanto a vida corria, enquanto a vida avançava, enquanto Daniel esperava a sua nação ser restituída, uma coisa ele fazia todos os dias, ele buscava ao Senhor. Ele não buscou nesse momento por conta da sua dificuldade, ele buscou em Deus porque a sua fé tinha raízes. Naquele momento que o meu amigo me confrontou, eu fiquei envergonhado e eu fiquei pensando, nossa, Deus me constrangeu. Será que eu falo, Deus é um Deus que cuida por tão somente um jargão? Ou será que eu conheço e eu creio no Deus que cuida? Será que eu digo Deus é o Deus da minha provisão porque eu acredito? Ou é simplesmente um jargão? Porque se eu acredito, quando a dificuldade bater na minha porta, quando as coisas mudarem na empresa, quando novos gerentes chegarem, antigos saírem e o dinamismo da vida estiver acontecendo, eu ainda irei crer que Deus é o Deus da minha provisão. Para onde eu corro, onde eu encontro amparo, quando a vida acontece. A constância, a profundidade se constrói antes da crise. Daniel já conhecia Deus. E o mais interessante é que a palavra fala que Daniel orava agradecendo ao Senhor. Mesmo no cativeiro, mesmo diante de tantas coisas que já tinha passado, Daniel entrava diante da presença do Senhor agradecendo e reconhecendo que o conhecimento que ele tinha não era dele, que o que ele tinha conquistado não era obra da sua autossuficiência e independência de Deus, mas que ele era completamente dependente de Deus. A verdade é que as fases que passamos da nossa vida, elas não nos definem.
Se você fracassou em alguma área específica, você não é um fracassado. Se você está recebendo uma bênção do Senhor, aproveite, mas você, sabe, não é o dono de tudo não. Um dia eu ouvi uma analogia sobre a vida que eu achei interessante. Essa pessoa falou, olha, a vida é como uma roda gigante. Aproveite, porque tem horas que você pode estar lá em cima e tem horas que você pode estar lá embaixo. E essa pessoa continuou falando e disse, portanto, seja humilde. Porque quando essa roda girar, você vai olhar a vida de outra perspectiva. E eu acho que a gente pode aproveitar parte desse exemplo, porque a vida é mesmo como uma roda gigante. A diferença é quem está comigo quando eu estou lá em cima e quem está comigo quando eu estou lá embaixo. A diferença é quem está comigo quando eu estou celebrando ou quem está comigo quando eu estou chorando. É por isso que Cristo fala que nos enviaria o Consolador. Cristo morreu naquela cruz para que tivéssemos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos consolando, nos guiando, nos dirigindo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas as crises e as bênçãos na nossa vida servem para revelar o nosso coração. Você já conheceu, sabe, no seu trabalho, na sua faculdade, alguém que de repente recebeu um título e aquela pessoa ficou toda arrogante, não pisava mais no chão. Às vezes a pessoa se candidata a síndico do prédio, ganha, rapaz, já aquela pessoa já anda diferente, aquela pessoa já não pisa mais no chão, aquela pessoa já não anda mais para baixo, já não olha mais para baixo. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o síndico. Eu posso te multar. Da mesma forma, a situação difícil, a dificuldade, vem para revelar o nosso coração. Quem você busca quando você está alegre? Quando você, muitas vezes naquele momento, recebe aquela bênção que você buscava, que você orava do Senhor, quem você procura? Naquele momento você busca o Senhor para reconhecer que tudo que você é, que tudo que você tem é dEle? Ou naquele momento você se enche de si e fala, eu sou bom, eu mereço, eu conquistei isso pela força do meu braço. Meu irmão, se não fosse pela graça do Senhor, nem o fôlego da vida teria se renovado no dia de hoje sobre as nossas vidas. A vida é um milagre. O seu corpo, ele é perfeito, ele é uma máquina perfeita, foi criada por Deus dessa forma. Se você cortar a sua mão hoje, amanhã ela cicatriza. E esse corpo terreno terá um fim, porque Deus definiu que ele viveria por 120 dias. 120 dias não, 120 anos, corrigindo. Se não fosse isso, as suas células continuariam se multiplicando, se regenerando. Mas a vida é um milagre de Deus, e precisamos reconhecer isso. Para quem corremos no momento difícil, no dia mau. Existe algo muito interessante nas pessoas que vivem um dilema de dependência química, de dependência física. Muitas vezes, algumas pessoas lutam contra o alcoolismo ou contra qualquer substância. Não é tão somente pela dependência química daquilo, mas porque aquela é a forma de encarar a vida. No dia angustiante, eu busco algo para refrigerar a minha alma.
No dia angustiante, eu recorro à ansiedade no lugar de recorrer ao Senhor. Essas mesmas pessoas também, no dia de celebração, muitas vezes recorrem ao seu ídolo. E tudo aquilo ao qual nós recorremos, isso na verdade é o nosso ídolo. Se eu recorro à ansiedade, em meio a tudo que está acontecendo nessa vida que é tão dinâmica, é porque alguma coisa não está bem ajustada na minha dependência de Deus e entender que Ele é um Deus que tem cuidado de mim. Então, meu irmão, quando a dificuldade vier, chegar, bater as nossas portas, ela deve nos encontrar fiel. Quando o dia bom, quando o dia mal, o dia bom e o dia mal, eu já falei, né? Não preciso declarar duas coisas ruins ao mesmo tempo, né? Mas quando o dia bom vier, esse dia também precisa nos encontrar fiéis e tementes ao Senhor. Você lê a palavra de Deus e é interessante você ver que tem algumas pessoas que tinham a disposição de se afastar de Deus quando estavam vivendo alguma coisa que era uma bênção de Deus. E algumas pessoas tinham a predileção de fazer o contrário, quando estavam passando por uma dificuldade, se afastavam de Deus. E o ponto é, o que define se vamos resistir ao dia bom ou ao dia mau é a profundidade da fé que desenvolvemos nele, que vivemos diariamente, no corriqueiro, no ordinário, fechando a porta do nosso quarto. Era dessa forma que Daniel orava, por anos a fio. E o que me chama a atenção também é o tempo que Daniel escolhe ser fiel a Deus. Eu gostaria de ler outra referência, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente falou no início, sobre as condições que Daniel foi levado ao cativeiro. Daniel 1, do 8 ao 13. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Amém. Até aí. Como falamos no início, esse contexto de cativeiro era o primeiro cativeiro que aconteceu por meio do rei Nabucodonosor. E toda a corte do rei, todos aqueles jovens que eram ensinados, instruídos, educados. Naquela época não tinha escola, então aqueles que tinham condição recebiam a orientação de um tutor. A gente vê isso na história de Paulo, quando fala que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então aquela criança, aquele jovem recebia um tutor que lhe passava educação,
instrução. Então todos aqueles que eram instruídos, todos aqueles que eram filhos da corte, ou que faziam parte da corte, foram levados para a Babilônia. E nesse momento Daniel, ele tinha apenas 16 anos. Mas ele escolhe, mesmo em meio a uma cultura diferente, mesmo em meio a uma opressão de um cativeiro, ser fiel ao Senhor. E o que eu acho interessante nisso é porque não existe início ideal para ser fiel a Deus. Muitas vezes a gente olha para um jovem e a gente sabe o quanto que um jovem ele é bombardeado na sua juventude. Se você tem aí 16, 20 anos de idade, 18 anos de idade, eu não sei qual é a sua idade, mas Daniel guardou o seu coração. Sabe, esse era o momento mais propício para Daniel dar uma puladinha fora. E é engraçado, porque esse era um momento onde não tinha ninguém olhando para Daniel. Ele poderia nesse momento, nessa cultura, aproveitar de tudo aquilo que estava sendo servido na corte real, de todos os prazeres e todos os manjares. Mas aquele homem preferiu obedecer à lei do Senhor. Aquele homem preferiu se guardar. E você, jovem, consegue pensar quanta oposição Daniel não sofreu? Até risco de morte por escolher permanecer fiel ao Senhor. E é difícil para um jovem se guardar de um mundo que hoje em dia é tão... Não sei se eu consigo encontrar palavras para descrever, mas é um mundo que se apresenta de forma muito rápida para uma criança, para um pré-adolescente. Na minha época, eu estava conversando com Bianca. Esses dias eu com 10, 12 anos de idade, eu era todo abobalhado. Você chega hoje na escola, menino, os meninos já com 12 anos de idade, com 14 anos de idade, já é uma loucura. E você imagina o que é para um jovem como esse, chegar e falar, não, estou me guardando no Senhor. Não, eu estou permanecendo no Senhor. Não, eu tenho uma ideia, um pensamento diferente sobre relacionamento, porque eu acredito naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o quanto é difícil para um jovem como esse. Eu gostaria de te falar, jovem, Daniel, ele sabe o que é isso. Muitos foram levados ali na corte real, mas Daniel e os seus amigos resolveram não se contaminar. Então, jovem, se você é um jovem de 16 anos, de 20 anos de idade, não despreze a fidelidade nessa sua terna idade. Daniel era para a Babilônia, depois para o governo persa, para o reino persa. A mesma coisa que José era para o Egito. É a mesma analogia. Existiam 3 supervisores, 3 ministros que mandavam em tudo. O ministro da economia, o ministro ali dos transportes e o de energia. Todos aqueles regiam o governo e prestavam um relatório para aquele rei. E Daniel era um dos 3 principais, e depois Daniel foi colocado como um principal. Da mesma forma, José foi colocado como governador do Egito. O que esses 2 homens têm em comum? Eles foram fiéis ao Senhor desde a sua juventude. Jovem, acredite, Deus tem grandes projetos para a sua vida. Não se deixe levar pelas chacotas desse mundo, não se deixe levar pelas dificuldades desse mundo, não se deixe levar por aquilo que é transitório, por aquilo que passa. Deus tem grandes projetos para a sua vida.
Se você já viveu um pouquinho, também é um ótimo tempo para ser fiel ao Senhor, para decidir, para escolher se relacionar com esse Deus, conhecê-lo intimamente. Não existe um momento melhor para esse, mais propício. É interessante, mas a gente vê o mesmo Daniel que a gente falou agora, com 16 anos de idade, um jovem, um menino, foi aquele que com 75 anos de idade, 80 anos de idade, continuava buscando ao Senhor, exatamente da mesma forma, exatamente da mesma maneira, exatamente com a mesma intensidade, independente das estações que vivia, independente dos momentos. Nem todos os momentos serão propícios, nem todos os momentos serão de alegria, nem todos os momentos serão fáceis, mas Daniel buscava a Deus da mesma forma em todos esses momentos. E a gente vê a história de muita gente que começa bem e termina mal. Você conhece alguma história de alguém que começou bem e terminou mal? Pode ser na empresa que você trabalha, aquele cara que era o funcionário do ano e saiu de lá brigado com todo mundo, rapaz, aquele negócio, aquela confusão. A gente vê aí histórias e relatos de muitas pessoas que começam, mas que não terminam, ou que não terminam bem. E hoje, pela vida de Daniel, a gente consegue entender um pouco dessa chave. A vontade de Deus é que você seja constante. Isso é o que importa, meu irmão. O que importa não é as dificuldades que a gente está passando, não é a bênção que você recebeu hoje, o que tem na sua conta bancária. Amém? Oi? Oi? Amém? Eu ia falar já aqui com a voz de trovão. Bom que já começava todo mundo a se tremer da glória a Deus, né? Mas resolvi esperar. Para falar de uma forma mais branda. O que importa, meu irmão, não é aquilo que você passa, que você vive, mas com quem você passa e vive. Tudo nessa vida passa, tudo nessa vida passa. Só tem uma coisa que não passará: as palavras de vida eterna. E tem um detalhe sobre a vida de Daniel, que é o último, para a gente encerrar. E é o último mesmo, eu prometo. Vocês lembram de um detalhe importante? Daniel, ele orava todo dia, 3 vezes ao dia. A gente leu isso, não foi? Em qual direção ele orava? Jerusalém. Oh, povo atento, glória a Deus. E esse homem, ele tinha recebido uma profecia de que esse cativeiro duraria 70 anos. Então esse homem orava todos os dias em direção a Jerusalém, agradecendo ao Senhor e esperando o dia que aquela nação seria restaurada, o dia que aquela nação seria restituída. Aquele homem orou por 75 anos, com fé, com afinco. Mas Daniel alcançou o decreto que liberou o povo para reconstruir Jerusalém. Mas Daniel não viu os muros de Jerusalém serem reconstruídos. Daniel não viu novamente aquele homem que viu tantos sacrifícios serem realizados naquele templo. Ele não viu com os seus olhos naturais
aquele templo ser reconstruído. Aquele homem que com os seus olhos viu a glória daquela nação e daquele povo, com os seus olhos não pôde ver e contemplar o processo de restauração completa. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. E se talvez aquela bênção que a gente ora não acontecesse, ou não da forma que a gente espera, e se aquilo que o nosso coração anseia, que às vezes a gente pede a Deus, que é lícito, que não tem nada de errado em ser pedido, e se aquilo não acontecer, e se a cura não vier como a gente pensa que ela virá, e se esse processo de dor, de dificuldade não cessar como realmente esperamos ou ansiamos, como o nosso coração estará? Como a nossa devoção a Deus estará? No dia que a dificuldade vier, como ela encontrará o nosso coração? No dia que a alegria vier, como ela encontrará o nosso coração? Mas a pergunta principal é: e quando o Senhor voltar, como Ele encontrará o nosso coração? Esse homem não viu com os olhos naturais Jerusalém ser reconstruída, Jerusalém ser restituída. Sabe por quê? Porque ele viu com os olhos espirituais. Eu gostaria de ler para vocês o que está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 3, para a gente encerrar essa noite. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi um forte som que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Daniel não viu a Jerusalém natural ser reconstruída, ser restituída, mas com os olhos da fé, Daniel verá a Nova Jerusalém descer do céu, a presença de Deus inundar essa terra. O que está por vir é muito maior do que aquilo que vivemos. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. E quando Ele voltar, como Ele encontrará o meu coração? Como Ele encontrará a minha devoção a Ele? Como Ele me encontrará? É interessante, porque a palavra fala que o Senhor virá como um noivo buscar a sua igreja. E esse tempo ainda está se cumprindo, porque é importante que a noiva se adorne, é importante que a noiva atinja a maturidade necessária, é importante que a noiva se prepare para aquele momento, porque Ele virá celebrando e cantando. Buscar a sua noiva, e quando Ele voltar, como Ele encontrará o meu, como Ele encontrará o seu coração? Será que a nossa fé estará abatida pelas dificuldades? Será que a gente vai estar embriagado demais com os prazeres desse mundo, com o sucesso, com a nossa autopromoção, com aquilo que sonhamos, queremos? Ou será que o nosso coração estará: Abba, Pai, vem restabelecer o teu reino?
Isso foi o que sempre sonhamos, esperamos e ansiamos. Que o Senhor encontre em nós esse coração devoto. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Imaginar que tanta coisa que corremos atrás e que são lícitas nessa vida um dia passarão. A nossa vida é literalmente como um sopro. A palavra fala que ela é como uma neblina que parece densa. Uma neblina, você olha assim, você não consegue ver um palmo à sua frente, mas dá um vento e ela facilmente pode ser dissipada. Mas eu creio em um Deus que tem muitas moradas, que preparou lugar, que preparou abrigo. O que Ele tem para mim e para a sua vida é eterno. Não podemos esquecer, não podemos nos embriagar com as coisas tão somente desse mundo. Eu gostaria de dizer, jovem, você que é jovem essa noite e que às vezes passa pela sua mente, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena se guardar no Senhor. Os planos que o Senhor tem para a sua vida são muito maiores do que você pode imaginar, sonhar ou esquadrinhar. Você que essa noite chega e pensa: Senhor, eu já vivi tanta coisa. Será que nessa altura do campeonato vale a pena? Vale a pena entregar a minha vida a você? Será que nessa altura do campeonato, Deus, existe algo novo para ser vivido? Eu posso te garantir, meu irmão, minha irmã, que os planos que Deus tem para a sua vida, eles foram traçados, eles foram desenhados desde a fundação do mundo. Essa noite, eu não vou fazer um apelo. É uma palavra que nem concordamos muito, porque a gente só apela para aquilo que é ruim. Mas eu gostaria de dizer:
Se você hoje no seu coração quer tomar uma decisão por seguir, servir a esse Deus, você pode fazer isso aí no seu lugar. Não precisa levantar a mão, não precisa sinalizar. O sinal serão os frutos do Senhor que florescerão na sua vida. Mas essa noite eu quero declarar: se você tomar essa decisão, o Espírito Santo de Deus, aquele que é o Consolador, passará a habitar na sua vida. O poder de Deus, aquele que tabernaculará em sua vida, meu irmão. Pai, essa noite, Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque a tua palavra é rema. Te agradecemos, Pai, porque podemos, Pai, aprender com a história de homens de Deus que caminharam sobre essa terra. Te agradecemos porque o teu Santo Espírito, Pai, nos consola, nos conforta e nos direciona. Pai, eu peço, Pai, essa noite recebe cada coração. Pai, que do Senhor venha, Pai, a resposta, que do Senhor venha a direção, Pai, que cada coração aqui anseia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim nós te agradecemos essa noite e oramos, porque teu é o poder e a glória para todos sempre, Pai. Amém. Será que você pode declarar para Ele? Aclame ao Senhor. Palavra direto do trono para a nossa vida essa noite. Meu pastor Jairan, percebe-se que o Espírito dele que habita em você está muito bem alimentado, viu? Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Amém. Deus te abençoe de uma forma profunda e sobrenatural. Eu não quero me estender aqui, que essa palavra ela fique gravada no seu coração essa noite. Se você sente o desejo essa noite de formalizar a entrega da sua vida para Jesus, se você tem esse sentimento, esse desejo, quando você sair daqui, você se encaminha para a nossa sala Zoom, aquela das lembrancinhas aqui no início. Mesmo que você não tenha pego essa lembrancinha, você pode ir para lá, porque se esse é o seu desejo, nós podemos ajudar você nesse processo, podemos ajudar você nessa caminhada. Amém? Então não vá embora sem passar na sala Zoom, em nome de Jesus. Quarta-feira temos o Quarta Dimensão aqui, 19h30. Sábado, 6 horas da manhã, temos oração aqui na igreja. Domingo, 6 horas da manhã, temos oração aqui na igreja. Amém? Todo sábado e todo domingo, se você é daquelas pessoas que gosta de orar de forma coletiva, tem algumas poucas pessoas, porque não é todo mundo que tem a disposição de pagar esse preço, de estar aqui 6 horas da manhã para orar, mas temos alguns irmãos aqui que pagam esse preço, e você pode se juntar a eles e estar orando como igreja, amém? Sem esquecer de Mateus 6,6, depois você ler na sua Bíblia lá, que você vai saber que você não pode esquecer de Mateus 6,6 nas suas orações, amém?
Amém. Amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Obrigado, inclusive, Pai, pelos ligeiros problemas que tivemos no som. Porque se temos problemas no som, é porque nós temos um som para ter problema, Pai. Muita igreja sequer tem um som, um equipamento como esse. E adoraria ter esse tipo de problema, Pai. Obrigado. Pai, obrigado pela palavra pregada, Senhor. Eu sei que o Senhor foi honrado e glorificado aqui essa noite, porque o Teu Evangelho, que é o Teu poder para todo aquele que nele crê, foi pregado aqui essa noite. Pai, que a semente lançada aqui essa noite tenha encontrado solos férteis no meio da sua igreja, Pai, em nome de Jesus. E que ninguém seja capaz de roubar essa semente do coração do seu povo, Pai. No mesmo amor, na mesma paz, na mesma harmonia e na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui hoje, assim também o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.